Assista agora. Opinião Cidade. Estamos iniciando o programa Opinião Cidade aqui na TV Rio Preto. E nossa entrevistada de hoje é a professora Rosali Galo I, com Y, Sanches. Bonito esse Y, né? Esse Y, Lelé, eu herdei do meu marido, que era Sanches e Sanches. Pai, mãe, primos, então ele era Sanches e Sanches. Bom, depois dessa apresentação bem espanholada, Sanches e Sanches, olha que chique, eu acho bonito isso. Me lembra o professor Alejandro Cabaleiro, de Garcia e Figueroa e Barba. Exato. Mais ou menos isso, né? Exato. E Barba, aquele I Barba mudava tudo. Pois é. Há alguns anos atrás eu conheci um radialista de Montevidéu, que é o Matias Prado, e a gente conversando sobre o Eduardo Galeano, ele disse o seguinte: eu só não gosto de uma coisa no Eduardo Galeano. Eu falei, o quê? Ele falou assim, o Unk. Ele tem um Unk no meio daquele nome. Eduardo Unk Galeano. Aquilo para mim me irrita. Muito interessante. Rosali, você é de Pindorama. E de Pindorama nós temos duas personagens muito importantes na história do Brasil. Um na literatura, que é o Raduan Nassar, e outro na sociologia, que é a Marilene Chaui. Você chegou a conhecer essas duas personagens pessoalmente? Sim, Lelé, conheci os dois. A mãe da Marilena Chaui era professora lá em Pindorama e a Marilena era amiga de uma das minhas irmãs. Eu tive 4 irmãs, acima todas de mim, eu sou caçula. Mas, infelizmente, os caçulas envelhecem também, né? Graças a Deus, né? Pois é, desculpe. E aqui pode, Marilena, pode ficar tranquilo. Marilena sempre foi muito inteligente, mas saiu de lá há muito tempo. Raduan também. Raduan saiu há muito tempo de Pindorama. Mas saiu a família ou só eles? Saiu a família. Ela saiu para estudar e daí a família acompanhou depois que a dona Laura, a mãe dela, se aposentou. O Raduan também. Raduan tem um parentesco longínquo com outro amigo que mora, inclusive, aqui em Rio Preto, que é o doutor Ibrahim Yunam, que é meu amigo de infância. Também de Pindorama? Também de Pindorama. Eita, Pindorama. Olha, isso dá rima, hein? Pindorama, Cosmorama, Buritama, ó. Pois é, tá vendo? Então, o Raduan foi amigo de escola da minha irmã, que é acima de mim. Eu tenho 10 anos de diferença com a irmã que é acima de mim. Ele foi amigo de escola dela. Você é a rapinha. Eu sou a rapa do tacho. Sou. Agora, o teu pai, ele tinha cinema. Tinha. Quando eu nasci, ele já era artista de cinema. Olha, que chique. Já era artista de cinema. Meu pai tinha cinema, foi meu avô quem construiu, o pai dele. Meu avô construiu vários cinemas no estado de São Paulo. E eu me lembro que quando eu era criança, era uma aventura sair de Pindorama, de trem, era no tempo das locomotivas ainda a carvão, né, a lenha, e tinha que viajar num calor horroroso, tudo fechado, por causa das fagulhas, mas a gente vinha a São José do Rio Preto, era longe naquela época, né? E vinha aqui para o meu pai fazer a programação na agência de filmes Curte. Da família da Marilene. Exato, da família do sogro, do marido do sogro, da exatamente. Então eu conheci o seu Francisco Curti, o seu José Polacchini, eu conhecia o Wagner, todo mundo da agência, né? No tempo que a gente saía da agência e ia tomar lanche no Super Pão, que nem existe mais aqui em Rio Preto. Você sabe, né, que a Superpão foi meu primeiro emprego em Rio Preto, né? Aí eu lembro, nós já comentamos sobre isso. Então eu tenho uma ligação grande com Rio Preto. Uma outra lembrança que eu tenho de criança, de Pindorama a Rio Preto,
é que quando eu terminei o 4º ano do grupo escolar, tinha festa, né? Tinha entrega de diplomas e eu passei em primeiro lugar. Então, aí minha mãe e meu pai e minha irmã mais velha, que faleceu ano passado com 95 anos, me trouxeram a Rio Preto para comprar o tecido do meu vestido na Casa Bueno e o sapato na Casa Pigalle. Tudo chique. Que chique, hein, Juscelino Soares? Já imaginou? Daqui a pouco o Juscelino vai estar aqui com a gente no outro programa e nós vamos falar sobre isso também, sobre esse passado glorioso de São José do Rio Preto. Pois é. E você acha que essa convivência com o cinema, com o seu pai, porque o cinema é uma parte importantíssima da nossa formação cultural, influenciou nas suas escolhas profissionais? Muito. A falta que meu pai fez quando ele faleceu era justamente essa. Ele era o meu veículo para o cinema. E, infelizmente, eu não consegui contar para ele, porque ele já tinha falecido, mas eu, em oração, contei que eu tinha ido para Matera, na Itália, para um festival internacional de cinema, onde eu conheci o Wim Wenders e conheci o Tornatore, que fez Cinema Paradiso. Nossa, Cinema Paradiso. E eu conversei com o Tornatore, tive o prazer de conversar. Fiquei tão decepcionada porque eu achei que eu fosse contar para ele uma coisa inédita, né? E que meu pai tinha cinema. Ele falou, mas essa história, todo mundo vem contar a mesma história para mim. E eu fiquei assim, pensei que fosse a única. Não, tem um monte de história parecida. Aliás, eu ouvi uma entrevista dele na época, mais ou menos por causa disso que ele fez Cinema Paradiso. Exatamente. Né? Porque está no imaginário da gente. Exato. Né? Mas o cinema, na nossa geração, era o veículo cultural mais forte. Existia também um outro veículo cultural, Lelé, de que eu me lembro muito, na minha época de criança, era uma festa, quando chegava uma vez por mês, um exemplar de livro do Clube do Livro. Também. Chamava Clube das Moças naquele tempo, né? E me lembro de uma coisa muito bonita. Na contracapa, na última contracapa, na 4ª capa do livro, né? Vinha o desenho assim do limite do Brasil e em cima daquele limite vinham os versos de Castro Alves. Olha que coisa. Bendito livro, aquele que semeia, né? O semeia livros, livros da mão cheia, que é um trechinho do livro E a América, de um poema do Castro Alves. Eu quero voltar lá em Matera. Você conversou com o Tornatore. Sim. E conversou com o Wim Wenders também? Conversei. E como que ele era? Eu ganhei, pessoalmente? Ganhei uma camiseta dele, autografada, só que me roubaram a camiseta lá. Quer dizer, roubaram não, um menino me pediu tanto, no fim eu acabei dando, né? E ele é mais simpático do que o Tornatore? Não, ele é fechado. Ele é um pouco fechado. Mas eu gostei de conversar com ele porque eu citei na minha tese de doutorado. Quando eu trabalhei com as obras do Alessandro Barico, na minha tese de doutorado, eu também falei de alguns filmes do Wim Wenders. O Estado das Coisas? Eu trabalhei com a parte de espaço que ele usa, principalmente o Céu sobre Berlim, que chama Tão Longe, Tão Distante, eu não sei em português como veio traduzido. Mas, acho que sim, Tão Perto, Tão Distante. Mas o Céu sobre Berlim é um filme que trabalha muito o espaço, e o espaço é um dos elementos fundamentais da literatura, que o cinema aproveita. E muito bem, né? Muito bem, porque trabalha com imagem, né? Os grandes diretores de fotografia são... Eu tenho paixão por observar fotografia até hoje, né? Eu acompanho os filmes e fico prestando atenção na fotografia. Eu lembro do Capote, os caras aproveitaram muito o espaço. Aquele filme que conta a história... Que o Truman Capote escreveu, que conta aquela história daquele assassinato horroroso nos Estados Unidos. Exato, foi. Coisa feia. E você virou professora de literatura.
Sim, eu dei aula de teoria da literatura. Você fez aonde a sua faculdade? Aqui na FAF? Sim, fiz na FAF quando não existia ainda a Unesp. Né? Era FAF mesmo, FAF, Faculdade de Filosofia e FAF. Ciência desse Rio Preto. Isso. Funcionava na General Glicério, lá em cima, onde hoje é a Secretaria Municipal de Educação. Fiz lá, saí de lá em 67. Estavam começando as tratativas para transferir a faculdade para onde hoje ela é. Lá para o seminário. Lá na Unesp, que era o seminário antigo. Mas eu saí em 67. Aí eu fiz mestrado na PUC de São Paulo. Eu fiz linguística aplicada ao ensino de português. Ganhei uma bolsa, fui para a Espanha. Morei na Espanha um tempo, em Madrid. E depois, quando voltei, resolvi fazer o meu doutorado em literatura, que era mais a minha praia do que linguística. Gosto muito de linguística também, mas aí eu resolvi fazer literatura, porque eu queria que o Carlos Daglian, que era meu amigo, né, e meu primeiro patrão, vamos dizer assim, eu fui a primeira monitora dele de literatura anglo-americana. Eu queria que o Daglian fosse meu orientador. Então tinha que ser literatura. Aí eu migrei para literatura. Carlos Daglian era uma pessoa fantástica. Fantástica. Ele foi meu amigo desde que ele veio para cá, para Rio Preto. A história dele, da família dele, é mais fantástica ainda. Verdade. O Carlos Daglian, ele é descendente de armênios. Isso. E o pai dele que fugiu, né? Foi. O pai já Foi. criança. Isso. São dois irmãos. E vieram para Jaú. Um irmão parece que foi para os Estados Unidos. Foi. E eles ficaram perdidos durante muito tempo sem contato. Depois que o Carlos conseguiu localizar. Lá nos Estados Unidos, Foi. quando ele foi fazer a tese dele lá. Fantástica essa história, né? Para conhecer a história e saber que o que está acontecendo hoje na Palestina já aconteceu na Turquia, na Armênia e tantos lugares que a gente às vezes fica assustado com a capacidade do ser humano de matar o seu próximo de forma tão horrorosa como o Hamas fez com aqueles jovens e como o Israel está fazendo agora em represália contra os palestinos. Lá já está, em média, 6-1. E eu acredito que deve chegar de 10 a 15-1. Cada morto israelense, 6 ou 7 mortos palestinos, geralmente crianças e mulheres. Nós estamos indo para o intervalo e voltando daqui a pouquinho. Primavera 2023. Tudo fica mais colorido na tela da TV Rio Preto, a TV da cidade. A TV Rio Preto está presente nos principais aplicativos de Box TV e também nas principais plataformas digitais: iPlay, Twitch, TV Brasil ao vivo, Soul TV, Roku TV, Enex TV, Mubi TV, CX TV, Amazon Fire TV, Juicy TV, TV Igo Brasil, Ucast, Zapping. TV Rio Preto, a TV da cidade. Estamos voltando com Opinião Cidade aqui na TV Rio Preto. Esse programa será reprisado às 22 horas e também colocado aí para o mundo todo através de 30 canais de streamings conseguidos pelo nosso diretor de gestão, Abrão Hackman. O Abrão é descendente de árabes. O avô dele foi prefeito de José Bonifácio. Ah. Não é fraco não. Aqui a TV é bem fornida de gente bem formada. Rosalie, a gente estava conversando sobre o Daglian, né? O Daglian era o mestre da literatura americana. Tá? Muito. Eu tive o prazer, quando fui monitora dele na década de 60, de datilografar os estêncios, olha só, e ainda tinha que usar aquele corretivo
para conseguir fazer as correções de digitação, da tese dele sobre Emily Dickinson, que já era uma poetisa para mim preferida. Eu gostava desde a época do clássico, né? Mas o Daglian é uma história realmente maravilhosa, um sujeito extremamente lúcido, claro para falar com a gente, de uma ironia fina. Gostava muito, porque ele falava baixinho e você tinha que prestar atenção nele, que é uma coisa que eu aprendi, mas não faço, né? O meu avô, eu tenho 4 avós calabreses. Aí eu casei com um espanhol, não tem como falar baixo, né? Eu falo muito alto. E, além disso, professora tinha que falar alto, né? E o Daglian não, ele era pausado, falava baixinho. E meu avô, um dos meus avós, pai da minha mãe, falava assim, pra gente ser ouvido, tem que falar baixo. Olha que interessante. Essa é um bom conselho. Mas eu não consegui seguir não, porque eu falo muito alto. Mas o Daglian tinha essa capacidade de captar a atenção, falando baixo, e de a gente prestar atenção no que ele falava para absorver aquela ironia fina que ele usava para conversar. E aonde é que você resolveu, quando e onde você resolveu ser uma escritora? Porque você é professor, né? Professor de literatura, nem sempre professor de literatura vira escritor. Olha, eu escrevi muito na adolescência. É muito comum os adolescentes escreverem. E isso é bom. O meu problema é que eu joguei tudo fora, né? Eu joguei, queimei, briguei com os namorados. Cada vez que brigava com o namorado, jogava fora, né? E isso daí me fez perder parte muito grande daquela primeira fase de produção literária que eu tive. Depois, aconteceu que no ano de 2000, eu fui para a Itália com a minha filha e conheci pessoalmente um fotógrafo italiano que me presenteou com fotos que ele tinha feito de um cemitério de Gênova. Nós discutimos muito esse projeto. Exato. E ele me presenteou e eu fiquei com aquelas fotos e falei, puxa, merecia alguma coisa. Não me senti, na época, capaz de escrever mais do que pequenos aforismos, frases pequenas para cada foto. E foi lançado, então, o meu primeiro livro. Mas antes disso, eu tinha escrito uma série de coisas, já tinha ganho alguns prêmios de poesia, aos quais eu tinha mandado textos, mas não costumava mostrar nada para ninguém. Aí fiz esse livro com esse fotógrafo. No ano seguinte, foi instituído aqui em São José do Rio Preto o Prêmio Nelson Seixas. E eu, na época, era muito próxima à Secretaria de Cultura, porque era amiga do secretário da época, e eu estava muito preocupada. Falei, meu Deus, vai sair um prêmio de poesia. E se não tiver ninguém, né? Como é que vai fazer? E resolvi mandar um texto, que era uma novelinha infanto-juvenil, baseada na canção Eduardo e Mônica. Olha só. Legião Urbana. Pois é. E mandei e fui premiada com um dos prêmios de literatura. Então aí saiu outro livro meu. Que é o? Chama Eu Vi Onde Termina o Mar. Foi lançado onde hoje é a Swift, onde tem uma casinha lá, era um escritório, nós montamos lá, fizemos um lançamento do livro lá. Foi muito legal. Na Casa da Caldeira da Swift. Exato. Do lado da torre. Exato. Aí, com isso, eu perdi a vergonha. Aí eu perdi a vergonha. Aí eu falei, agora eu vou começar a escrever. Aí eu vou começar a escrever e mostrar. Você já está com quantos livros? Individuais publicados eu tenho 8. O Jorlene é qual? Eu acho que é o 6º. É o 5º. É o 5º. Porque depois da Jorlene eu publiquei A Coroa da Menina, que é um infantil que eu fiz para minha neta mais nova. Depois eu ganhei uma publicação do Ramos, que são contos fantásticos. Isso aí eu tenho. E depois dele tem A Sala, que está no prelo, para poder se sair agora,
que eu falo sobre a época da escravidão no Brasil, mas eu falo sobre uma época diversa, sob uma ótica diversa a essa que todo mundo desprestigia o período colonial brasileiro. E eu falo de como era uma fazenda onde existiam escravos, mas os escravos não iam para o tronco. Né? Onde o feitor, onde os capatazes e onde o dono da fazenda tinham um tratamento mais humanitário. Né? Eu sei que eu vou ganhar uma briga, né, com o Laurentino. O Laurentino publica tudo sobre o lado negativo, né, do escravismo brasileiro, mas eu estou querendo justamente fazer o contrário. Estou querendo mostrar o lado positivo, o lado mais humano. Vai ser uma boa briga. Vai ser uma boa briga. Um bom combate. Vamos ver. Agora, Rosali, por todos os lugares que você passou, que eu tenho conhecimento, você deu um jeito de enfiar um livro lá dentro. Você foi presidente do Amici d'Italia. Sim. Aí você criou o prêmio da Fúvia Tessarolo. Sim. O que te levou a criar? Porque no caso da Fúvia, são cartas, né? É um livro epistolar, como a gente diria. Sim. A Fúvia, para quem assistiu ao filme Central do Brasil, vai saber do que eu estou falando. A Fúvia sentava lá na praça daquela figueira enorme ali perto da prefeitura, na Andaló, e escrevia as cartas para os parentes da Itália, para quem não sabia falar italiano. Ela fazia esse trabalho epistolar. Então, quando eu criei esse concurso, eu fui alvo de críticas, de risadas, né? As pessoas falavam, que coisa mais horrorosa, ninguém mais escreve cartas. Mas saíram dois volumes maravilhosos de pessoas que escreviam cartas lindíssimas. Na época que eu saí da Amici d'Italia, porque eu fui trabalhar para o governo da Itália, eram incompatíveis os cargos e eu precisei renunciar, eu pedi para o presidente do Conselho Deliberativo da Amici d'Italia que me permitisse continuar com o concurso onde eu fosse, já que o concurso tinha sido criação minha. E eu estou esperando completar 10 anos para trazer esse concurso para a Arlec, para a Academia Rio Pretense. Por que tem que completar 10 anos? Porque foi um acordo que foi feito entre o meu pedido e a concessão do Conselho Deliberativo. Eu editei um deles. Você editou os dois. Eu editei os dois? Os dois. Nossa, estou ruim de memória com o meu trabalho. Você editou os dois. E eu tenho um carinho muito grande por esse concurso. Quero trazer para a academia também. Você sabe que eu ganhei um concurso na Unesp, em primeiro lugar, nos 40 anos da Unesp, com uma carta, né? Então, você vê. Uma carta que o autor escreveu para o Daúde Jorge Simão. Do Centro Cultural, o nome do Centro Cultural hoje. Mas não tem nada a ver com o Centro Cultural, tem a ver com isso. Eu sei, estou falando da personagem. Eu contando para ele como estava a Unesp e o Ibilce, né? Que ele fundou. Né? As pessoas não sabem, mas o Daúde Jorge Simão é o fundador da FAF. Verdade. Ele é o fundador da FAF, né? Através de um projeto de lei dele de 1955, tornado lei em 1956, né? Pelo Andaló, e que deu origem à FAF. Então, eu conto toda a história daquele ano, dos 40 anos, como estava a FAF e o nosso mundo. Né? E ganhei o primeiro prêmio. Ele deve ter se surpreendido. Eu não sei se ele recebeu. Mas você sabe... acredita que sim, mas como eu acredito que não sei se ele recebeu. Vamos ver. Agora, você sabe que carta é uma coisa interessante. O ano passado, eu participei de um concurso que foi feito por uma pessoa de São Paulo, mas abrangeu o Brasil inteiro, que eram cartas ao imperador. Esse era o concurso. E eu fui selecionada, a minha carta foi selecionada. Eu escrevi para D. Pedro, criança. Conversando com ele, criança. O segundo. D. Pedro I. O primeiro. Ele ainda não era biscateiro. Era.
Já era. Eu comecei com ele criança na carta e depois falando de como ele aproveitou-se da magia do Rio de Janeiro, né? E da beleza das matas, não é? Mas essa carta foi selecionada. Este ano, nós vamos entregar, nós todos os escritores, vamos acompanhar o coordenador do concurso para entregar os manuscritos, porque as cartas eram escritas à mão, não podiam ser cartas feitas pelo computador. Escrevemos à mão, assinamos, e essas cartas foram todas colocadas, foram todas, como é que se diz? Feito um livro com esses originais. Como é que diz isso? Foi feito um livro com os originais. Tem uma palavra que me fugiu agora, mas foi enfim. encadernado. Encadernado, isso. Essas cartas originais e manuscritas foram encadernadas e vamos entregá-la pessoalmente na Casa Imperial em São Paulo para o Dom... Orleans. Dom... Como que é o primeiro? Bertrand. É o Bertrand, não morreu? Não, ou é o Luiz Felipe? Não, é o Bertrand que nós vamos entregar. Está marcada uma audiência agora, para o final de novembro a gente vai entregar. Que coisa chique. E na academia você também implantou a Capiuara? Que você também ajudou a imprimir, você que foi o responsável pelo primeiro exemplar. E dois concursos. O concurso Sérgio Mota, que é o concurso de crônicas, aliás, a segunda edição já está aberta. Quem está ouvindo, por favor, procure. O regulamento e a ficha de inscrição está no Facebook da Academia, Arlec. E também, se alguém quiser escrever e-mail para receber por e-mail, pode escrever que a Academia responde. arlecriopreto@gmail.com. É um concurso de crônicas que nós fizemos com 2 objetivos. Homenagear o professor Sérgio Mota, queridíssimo Sérgio. Que nos pegou de surpresa para ir embora. Exato, exato. E também para estimular a escrita, porque nós instituímos para esse concurso uma coisa interessante. Nós possibilitamos que estudantes possam fazer a inscrição pagando 50% do valor total. Ou seja, R$70 para todas as pessoas, mas para estudantes, R$35. Então, é uma facilidade. 35 é o preço de um lanche hoje, né? E como é um livro catalogado, tanto catalogação na fonte como ISBN, já é algo que entra no currículo da pessoa, do estudante e de quem participa. Exato. E é reconhecido. Sim. Em qualquer lugar. Assim como a nossa revista também, que tem o ISSN, né, obrigatório da revista, e é considerada hoje uma das 10 melhores revistas do Brasil. Olha que chique. Brasília mandou o recado para nós e nós ficamos satisfeitos. Bom, muito bom fazer parte de tudo isso. Exato. Né? Olha, nós conversamos com a Rosalie Galo Sanches. É I, né? Esse I é o meu I. Gosto, eu acho chique isso. Antônio Arantes. Antônio Alves e Arantes Neto. Olha aí que chique. Ia ser bom demais. Gente, eu olhei para cá agora porque o Jocelino está ali, então o zóio puxa para lá, o zóio puxa para cá. E como não dá para puxar um para cada lado, então, né? Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que esse programa será reprisado às 22 horas.